Dando continuidade à nossa aula aí sobre polígonos convexos, para vocês se localizarem aí, acaso ainda não estejam com a apostila aberta, caderno 2, página 123, aula 14, polígonos convexos. Primeira coisa, o que é um polígono? Então, vamos começar pela definição. Polígono é uma figura geométrica plana de linhas retas e fechadas. Então aqui nós temos 3 exemplos. Esse não é polígono, tem linha reta, mas ele é aberto. Esse não é polígono, porque tem linha curva. Ele é fechado, mas tem linha curva. Esse aqui, por mais estranho que pareça, né, a gente vai ver o tipo que ele é, mas sim, está dentro da categoria de um polígono, porque ele tem linhas retas e ele é fechado. Beleza? Polígono é uma figura geométrica plana de linhas retas e fechadas. Bom, definimos o que é o polígono, então agora nós vamos classificar eles. Então existem, digamos, duas famílias de polígonos, duas classificações para eles. Então nós temos os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Dentro dos polígonos convexos e não convexos, nós vamos ver depois os polígonos regulares e o polígono irregular. Tá? Então, começando com o que é um polígono convexo e o que é um polígono não convexo. Então, existe uma estratégia que a gente vai utilizar, que é tentar ligar dois pontos quaisquer do polígono. Se a linha de ligação entre esses dois pontos não passar por fora do polígono, ele é um polígono convexo. Se, ao tentar ligar dois pontos de um polígono, a linha passar pelo lado de fora dele, ele é um polígono não convexo. Beleza? Então, o teste é simples aí, você vai pegar, vai olhar lá, se existe a possibilidade de você ligar qualquer dois pontos e ele não passar por fora, ele é um polígono convexo. Se eu tentar ligar esse ponto com esse ponto, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? A linha passa por fora do polígono. Então, significa que ele é um polígono não convexo. Nomenclatura. Então, de onde que vem os nomes? Os nomes estão relacionados a quê? Então, isso aí vocês já sabem também. Então, o primeiro polígono que existe e o menor número de lados que nós temos é o 3. Triângulo. Aí o quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e assim por diante. Certo? Então, o nome do polígono está diretamente relacionado ao número de lados que ele tem. Bom, sobre os polígonos regulares, o que nós temos aí? Os polígonos regulares são aqueles em que os lados têm a mesma medida, consequentemente, todos os seus ângulos também terão a mesma medida. Então, usando uma linguagem mais formal aí, os polígonos regulares são aqueles em que os lados são congruentes e os ângulos também são congruentes. Então, aqui nós temos os polígonos regulares que a gente mais utiliza nos exercícios. Tá, aí nós vamos para os ângulos internos dos polígonos. Então, nós temos uma fórmula, que será apresentada para vocês, mas existe uma opção, se a gente não conseguir memorizar, não quiser memorizar, ou mesmo já sabendo a fórmula, ali escapar na hora da prova, tem como saber sim quanto que é a soma dos ângulos internos, e se o polígono for regular, dá para saber quanto vale o seu ângulo interno. Essa fórmula que eu vou explicar para vocês serve tanto para os regulares quanto para os irregulares, porque a soma será dada do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó,
não é um polígono regular. Ele é um quadrilátero, mas eu consigo saber quanto que é a soma dos ângulos internos pela quantidade de triângulos formados dentro do polígono, sendo regular ou não. Então, nós vamos escolher um dos vértices desse polígono, nós vamos escolher um dos vértices desse polígono e nós vamos traçar as diagonais. Então, veja só, ó, esse vértice aqui que eu escolhi, tem que ser excluído dois vértices, os que fazem um lado, que é esse e esse. Qual que é o único lado que sobrou para eu poder ligar essa diagonal? Só sobrou aqui para baixo, certo? Então, quantos triângulos formaram dentro desse quadrilátero? Um em cima, um embaixo. Ou seja, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180. Existe uma demonstração para isso. Você constrói qualquer triângulo, você vai lá nos seus vértices, marca os ângulos e pinta, de preferência um de cada cor. Se você recortar e montar esses ângulos, vocês vão ver que ele vai formar um ângulo raso. Então, essa é a demonstração. Por isso, né, de maneira até concreta, que nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta 180. E os outros polígonos, eles são definidos a partir dessa demonstração do triângulo. Então, o, o triângulo, óbvio, só existe um triângulo dentro dele, não tem como você dividir um triângulo, é só pegar aqui, ó. Você pega esse vértice aqui, tira esse e tira esse. Por isso que a fórmula é n-2 sempre. Você vai escolher um vértice, vai tirar dois, porque os dois vértices que são adjacentes a esse que você escolheu, eles formam um lado do triângulo, não vão formar diagonal. Então, o triângulo não tem diagonal, não tem como construir outro triângulo dentro dele. Então, a soma é 180. A demonstração aqui, ó, caso alguém não entendeu, a gente desenha qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo equilátero assim, regular, do jeito que está aqui, não. Você desenha qualquer triângulo, e aí você vai aqui, ó, pinta esse ângulo, pinta esse ângulo e pinta esse ângulo aqui. Vai lá, recorta e monta como se fosse um quebra-cabeça esses três aí, que vocês vão ver que vai dar um ângulo raso, certo? Então aqui, ó, no quadrilátero, que é o exemplo que nós temos aqui, ó, tem 4 lados. Você escolhe um lado e tira 2. Olha só, o número de triângulos formados são 2. Como cada triângulo é 180, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será 360. E aí o pentágono são 3 vezes 180. Tá aqui o pentágono aqui, ó. Escolhi esse vértice, tiro esse. Então dá para ligar ele daqui até aqui e dá para ligar ele daqui até aqui, certo? E aí nós estamos vendo que foi possível formar 3 triângulos e aumentar mais um número de lado, mais um lado, né? No meu polígono, ele vai aumentar mais um triângulo. Então, do quadrilátero para o pentágono, 360, 540. Aí a gente aumenta mais 180 graus para o hexágono, para o heptágono e assim por diante. Então, tem como a gente resolver sim, mesmo que a gente esqueça a fórmula, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 180 dará o resultado para nós aqui, certo? Bom, a fórmula está aí. Foi o que a gente acabou vendo demonstrado lá. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono será n. O n representa o número de lados menos 2. A gente já entendeu o porquê menos 2, certo? Multiplicado por 180 graus, porque nós estamos utilizando a quantidade de triângulos que é possível formar dentro de um triângulo, dentro de um polígono. Bom, aqui
agora sim serve para polígonos regulares. Porque se os polígonos são regulares e eu quero descobrir o valor de cada um dos seus ângulos, eu vou pegar essa soma, que é o SI, a soma dos ângulos internos, que é 180 multiplicado por n menos 2, e vou dividir por n, que é o número de lados. Assim eu vou descobrir quanto que vale cada um dos seus ângulos internos. Os ângulos externos, o ângulo externo fica mais fácil ainda, porque a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre resultará 360 graus. Sempre resultará 360 graus, a soma dos ângulos externos. Então, se eu quiser descobrir cada ângulo externo, eu vou pegar o 360 e vou dividir pelo número de lados que esse polígono tem. Tá, ajuda? Ajuda demais, ajuda muito. Às vezes o caminho é muito mais fácil pelo ângulo externo. Veja só por quê. Porque tem outra propriedade que nós sabemos que o I, que é o ângulo interno, mais o E, que é o ângulo externo, eles são complementares. Ou seja, a sua soma sempre resulta 180 graus. Estamos vendo os exemplos aqui. Então aqui, ó, e triângulo equilátero. Se o ângulo interno é 60, o externo é 120. Quadrado. Se o ângulo interno é de 90, o externo também será de 90, né? Para dar os 180. Aqui nós temos outro aqui, ó. Exemplo. O ângulo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono. O ângulo interno, 120 graus. O externo, 60 graus. Certo? Deixa eu voltar aqui que passou sozinho. E o meu gravador está em cima das diagonais. Bom, e aí, para finalizar aqui, o número de diagonais, até que não fazia parte, assim, a princípio da aula, mas tem alguns exercícios que a gente tem que relembrar, sim, o número de diagonais. E aí nós temos a fórmula, né, uma fórmula bem utilizada aí no ensino fundamental, aí, com certeza vocês já viram no nono ano. O número de diagonais, né, que é dado pelo n, que representa o número de lados menos 3, multiplicado pelo número de lados dividido por 2, a gente tem a quantidade de diagonais. Então, são todas essas fórmulas aí que nós temos para os polígonos, beleza? Finalizando agora sim, nós temos os exercícios da apostila, que são 3, um exercício bem simples aí, um bem tranquilo, através da fórmula ou através da definição que eu falei para vocês de quantidade de triângulos que a gente cria dentro do polígono, dá para fazer de maneira tranquila. E a tarefa mínima lá na plataforma plural desta aula 14. Beleza? Abraço, valeu, vejo vocês daqui a pouco na live. Valeu!